Olá, bom dia! Meu nome é Augusto, essa é a Escola Dominical da Igreja Presbiteriana da Tijuca. Hoje é dia 30 de outubro de 2022. Continuamos e hoje estamos encerrando, pelo menos até segunda ordem, né? Porque os rumos, né, da nossa escola dominical são debatidos, são sugeridos, né? Com o nosso pastor, enfim. Mas até segunda ordem, a gente está encerrando hoje esse módulo longo, né, que nós fizemos aqui até agora, chamado Deus e a Humanidade, baseado no Verdades Essenciais da Fé Cristã. A aula de hoje se chama, como sequência tradicional, né, dos temas, né, salvação e predestinação, expiação e graça. A aula de hoje se chama Fé e Obras. Vamos lá? Baseado nessa passagem polêmica de Tiago, muito debatida. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Essa passagem deu origem a várias dúvidas e incompreensões. As obras humanas dedicadas à vontade de Deus, as chamadas boas obras, são capazes de obter a salvação? Nós falamos sobre isso semana passada. Não, de jeito nenhum. Trata-se de um erro grave. Tal conclusão revela uma grande incompreensão do significado de fé e obras. A fé é um dom de Deus distribuído segundo a sua soberania. Falamos sobre isso na aula de salvação e predestinação. Essa fé é o único meio através da qual podemos conhecer espiritualmente Jesus Cristo, né? Nós podemos conhecer intelectualmente Jesus Cristo, né? Você pode falar, Jesus, eu já ouvi falar. Mas a fé, o dom de Deus que nos é dado por escolha dele, né? É o único meio através da qual podemos conhecer espiritualmente a Deus. Essa fé é o único meio através do qual a humanidade pode obter a salvação da alma, a salvação dos pecados, a salvação do julgamento final. E o que são as boas obras? Para que servem? Né? Vou apontar aqui com vocês 4 respostas tradicionais erradas. Primeira resposta errada. As boas obras servem para a salvação. Né? As boas obras servem para justificar os homens diante de Deus. Está errado. Segunda, as boas obras servem como forma de expiação. Elas são um sacrifício humano para agradar a Deus. Está errado. Mais 2. As boas obras servem para justificar-se, cada pessoa se justifique diante das outras. Ou seja, as boas obras garantem uma boa fama diante dos outros. Isso existe? Existe. Tem algum valor para a vida espiritual? Nenhum. Né? E a quarta, né? As boas obras servem para justificar-se consigo mesmo. Né? As boas obras servem para nos sentirmos bem conosco. Isso é verdade? É verdade. Tem algum valor espiritual? Nenhum. Isso não tem nada a ver com Deus. Então, o primeiro erro, né? As boas obras servirem para a salvação. As boas obras são resultado da fé. E é a fé que é salvadora. Né? E isso só é verdade se a fé é verdadeira. E não o contrário. As boas obras são uma decorrência natural da fé. A fé, sim, é que salva. A salvação da humanidade foi obtida por Jesus Cristo. Continuando lá aquele trecho de Tiago, que todo mundo lê só uma frasezinha, mais à frente ele diz: não foi por obras que Abraão foi justificado? Vês como a fé opera juntamente com as obras,
Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. A fé existe. As obras são apenas a sua consumação, né? A sua realização. Segundo erro, as boas obras servem como forma de expiação, né? Nada disso. O sacrifício de Jesus encerrou a validade da expiação praticada pelo homem. E aí eu faço uma pergunta. Se a pessoa pratica as boas obras com a tristeza do sacrifício, serão elas boas obras? São obras que nascem da paz e da esperança, né? E da fé em nossa salvação por Cristo Jesus? Talvez não. Se você pratica como sacrifício, com a tristeza do sacrifício, talvez não sejam as boas obras. Bom, aí agora vem essas últimas duas que talvez sejam 99,9% das coisas que as pessoas fazem em nome de fazer o bem estão nessas categorias. Ou seja, as categorias que não têm nenhuma validade espiritual. Fazer as boas obras para justificar-se diante dos outros. Uma expressãozinha contemporânea, né? Ficar bem na fita. Tá na moda, né? Quem realiza essas supostas obras por causa da opinião dos outros, né, o faz por razões mundanas, pela sua própria vaidade, né? E diz as escrituras que aí você já está pago, né? Se você faz pela tua vaidade, já está pago. E isso não tem nenhum valor para a vida espiritual. Do mesmo modo, quem realiza as boas obras para justificar-se consigo mesmo, né? Também está na moda, né? Fazer o bem para se sentir bem, né? Quem realiza essas supostas boas obras para se sentir bem, busca apenas o seu bem-estar, né? Obra do egoísmo e da vaidade, obra do velho homem, não tem nada a ver com o novo homem, não. A velha criatura e a nova criatura. Quem realiza as boas obras visando fazer o bem para se sentir bem, não tem valor espiritual nenhum. E aí, de uma vez por todas, vamos de novo nesse trecho. Pois somos feituras dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. As boas obras são feitas por Deus para que nós andássemos nela, para que nós andemos nelas. As boas obras dependem de conhecermos a vontade de Deus e realizarmos estritamente aquilo que é a vontade de Deus, e não a nossa. Conhecemos a vontade de Deus por seus decretos, mandamentos, tivemos aqui um módulo só sobre a vontade de Deus, né? E principalmente através de Cristo Jesus, que é a nossa maior, nossa forma, né, de conhecermos a Deus, né? Pelas palavras, pelas atitudes e pelos mandamentos. Além disso, só um coração puro e habitado pela verdadeira fé nos habilita a discernir a vontade de Deus para que saibamos fazer as boas obras, né? Boas obras não é tão fácil assim, não. Você não sai por aí fazendo qualquer coisa dizendo que é boa obra. Você pode dizer para você mesmo e para quem queira acreditar em você. Mas o que é realmente a boa obra é aquilo que é feitura de Deus, né? E como você pode conhecer, né? Conhecendo a Deus, conhecendo a sua vontade, principalmente através de Jesus. E qual é o preparo que você precisa ter, né? Para ter acesso a isso, para ter acesso a esse conhecimento, né? O coração puro e habitado pela verdadeira fé é aquilo que nos habilita realmente a conhecer e fazer a boa obra, né?
Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. O tema de hoje é um tema bastante polêmico, dá margem a vários debates e espero que vocês tenham gostado. Tudo bem, pessoal? Então, a partir da semana que vem a gente começa um novo módulo, talvez aí na mesma seara, talvez no mesmo livro, talvez não. E daqui a pouco estamos aí também já no Natal, né? Para o calendário litúrgico, o Natal já está começando, né? E vamos ver para onde é que a gente vai a partir do domingo que vem. Continuaremos aqui no estudo daquilo que é principal, a palavra de Deus. Fiquem com Deus, tudo de bom, boa semana a todos. Até lá!